Daí galera, Histórias da Cruz, hoje testemunho. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. Hoje nós vamos ouvir um testemunho, para mim particularmente, um dos testemunhos mais fortes de um irmão, um amigo que tem me acompanhado. A gente tem crescido junto desde pequeno, né? E eu queria que ele compartilhasse esse testemunho conosco para a nossa edificação. Eu vou conversar hoje com o William Aliati Ribeiro. Paz, Senhor. Bom ter você aqui com a gente, tá? Queria que você contasse para nós um pouco sobre o seu testemunho de vida, sobre o que Deus fez já na sua vida. Eu sei que são vários testemunhos, nós até selecionamos, né, os dois principais. Queria que você conversasse aí, dissesse pra gente aí como é que foi os seus testemunhos, como Deus tem trabalhado na sua vida. Eu primeiramente agradeço a Deus, né, por mais essa oportunidade e pela oportunidade também da gente estar passando para o pessoal aí um pouquinho da nossa história, né, e através disso que nós possamos diminuir, que Deus cresça com nossas vidas. Então assim, dentre, igual você falou, são vários, dá para escrever um livro, mas pegar os dois principais, que assim, um dos mais interessantes, todos são importantes, né? Mas os mais que eu me recordo, pelo menos assim, que é o primeiro, que foi quando eu fui internado no hospital regional. Eu tinha ido até na casa de um colega nosso e passei o dia lá. E aí no outro dia fui com muitas dores para o hospital e chegou lá, o médico fez 2 cirurgias, né? A princípio ele suspendeu minha alimentação e me colocou na parenteral. E daí foram aquela bateria toda de exames, tudo mais. E aí ele me operou pela primeira vez e depois da segunda operação, fazia já 25 dias que eu estava no hospital. E aí ele chamou meu pai e minha mãe de canto assim, se eu não me engano, numa quarta-feira, né? Isso aí tinha por volta de uns 11 para 12 anos de idade. E aí o doutor me chamou meus pais de lado assim e falou assim: ó, Lourdes, Samuel, o que eu poderia fazer pelo filho de vocês eu fiz. Então, a partir de agora eu lavo minhas mãos. Nós tentamos 2 intervenções cirúrgicas e eu estava só pela misericórdia de Deus mesmo. Eu estava com parenteral, soro, meu pai já tinha ido levar até plágio para mim lá. Ou seja, pela medicina você estava pela medicina, o médico inclusive falou assim, eu não sei se ele passa dessa noite. Porque todos os dias da visita eu perguntava para minha mãe: mãe, como é que está o diagnóstico médico? E ela olhava a pranchetinha lá, estava menos. Aí no outro dia menos. Daí nesses últimos dias ele já estava colocando 2 menos. Aí assim, num certo ponto, né, o meu pai tentava esconder, mas dava para ver que ele já estava bem abatidão. E minha mãe, ela estava sempre segurando firme comigo no hospital e tal: não, filho, você vai melhorar. E no dia que o médico chamou eles por um canto e falou isso aí aos meus pais, aí minha mãe pegou e falou assim: olha, doutor, eu creio no Deus que eu sirvo e eu creio que eu vou voltar no seu consultório com meninas casadas e com filhos. Aí ele falou: bom, se você acredita. Nesse mesmo dia, meu pai saiu depois dessa conversa com o médico e no carro ele me entregou nas mãos de Deus. Falou: ó, Jesus, faça o que o Senhor quiser com meu filho, não é mais meu. Então ele me entregou e falou: ó, se for da tua vontade de levar, que leve, mas não deixe de sofrer. E nesse dia eu fiz um voto com Deus. Eram as 10 horas da manhã, minha avó tinha ido me visitar. Isso com 11 anos? Isso. E aí eu peguei e ela saiu, minha mãe foi levar ela pelo corredor e eu olhei para a parede, eu lembro, a parede era aqui, eu estava no leito bem encostadinho e a porta era mais ou menos um pouquinho para frente. E aí eu olhei para a parede e eu fiz um voto para Deus. Eu falei que se Deus me tirasse daquela situação e me curasse,
eu ia cantar um hino para ele. E eu já tinha um hino até na cabeça, que era um hino do Oséias de Paula, que fala assim, minha alegria. E isso foi por volta de umas 10 e pouquinho e tal. Aí foi, minha mãe voltou, que tinha levado a minha avó lá até sair do hospital, e eu contei pra ela. Aí minha mãe falou assim, ó, só que você sabe que quando faz um voto tem que cumprir. Eu falei, não mãe, vou cumprir, pode ficar tranquilo que Jesus vai me curar. E aí, simplesmente quando foi lá pelas 4 e pouquinho da tarde, aí eu falei com a minha mãe que eu tava querendo ir no banheiro. E depois começou a funcionar normalmente, graças ao bom Deus. E a partir daí, eu fiquei muito feliz, muito alegre, minha mãe chorou bastante, né? E no outro dia o médico já desesperançoso em me ver, chegou lá, na hora que ele entrou no quarto ele até levou um susto. Ué, o que você está fazendo aí? Eu falei, pois é, doutor, estamos aí. E aí ele foi me examinando e eu contando para ele, né, minha mãe estava junto, como que tinha sido um milagre. E ele simplesmente só ficava pasmado, né, porque um médico que tinha me desenganado um dia antes, chegar e ver que estava normalmente funcionando, e até ele pegou e eu perguntei, né? Eu falei, doutor, tô com fome, já fazia 25 dias que eu estava internado, foi suspendida toda a minha dieta. E eu perguntei para ele, falou, doutor, você podia liberar a dieta, né? Aí ele perguntou para mim, mas o que você quer comer? Aí eu falei assim, podia ser um hambúrguer com batata frita, né? Aí ele falou, você tá doido, rapaz? Não, vou te liberar uma sopinha só por enquanto aí. E aí a gente vê como é que vai proceder o quadro médico. E graças a Deus daquele dia em diante, com 3, 4 dias depois, se não me falha a memória, eu estava saindo do hospital, estava sendo liberado. E graças a Deus, isso passados, foi mais ou menos mais de 15 anos. E aí eu tive essas 2 últimas cirurgias, que eu fui com... Essa eu acompanhei mais de perto. Isso, essas aí por questão de aderência, né, não pelo que já tinha ocorrido, porque isso aí, graças a Deus já tinha me curado. Simplesmente os tecidos grudaram e causou uma suboclusão intestinal. E aí, quem me atendeu lá no hospital, aguardou uma semana, fez um tratamento ali e não adiantou. Aí ele falou, chamou meus pais e falou, caso cirúrgico, então vou ter que abrir o Williams E depois dessa cirurgia apareceu uma fissura. E todos sabem aí que fissura, principalmente no intestino ali, é complicação de uma septicemia, que é uma infecção generalizada, é muito grande. E depois foi constatado, né, nos exames que eu estava realmente com extravasamento de líquido. E pela misericórdia de Deus que não me deu nenhuma infecção generalizada. Deus abençoou e a igreja toda estava orando, né? E Deus interviu, utilizou da vida de um outro médico que intermediou esse caso, pegou o meu caso sem coisa que você não vê em lugar nenhum médico fazer, que é pegar, assumir o caso né, porque ele foi me examinar, viu que minha situação era bem delicada, bem complicada. E um dia depois que ele pegou o caso, ele já foi operado. E graças a Deus essa fissura aí, ele foi retirado, essa fissura, esse pedaço do intestino. E aí eu fiquei foi costurado novamente um pouquinho para cima ali, eu fiquei restabelecido. Mas até se passar toda essa situação aí, foram
esse aí foi um pouquinho mais. Eu entrei no hospital no dia 26 de junho, desculpa. E saí no dia 24 de julho. Eu bem certinho, 28 dias. E ali eu fiz depois da segunda cirurgia, eu fiquei, não sei se chegou a 3 dias na UTI, porque ali também foi a mão de Deus. Porque logo depois da segunda cirurgia, né, eu fiz 2 cirurgias no intervalo de praticamente ali 10 dias. Então, entre uma e outra cirurgia, eu saí de casa saí do hospital no dia 6, quando foi dia 8 eu internei de novo. E aí foi a mão de Deus ali, não tem dúvida, né? Porque depois que eu saí do centro cirúrgico, minha mãe e meu pai ficaram preocupados e chegaram para o médico e pediram: e aí, doutor, como é que o senhor acha que vai ser a recuperação? Parece que eles estavam relembrando uma mesma situação que aconteceu há alguns anos atrás. Aí o médico falou assim: olha, vou ter que aguardar, porque assim, eu não tenho como dar não te adiantar nada, porque vai depender do organismo dele, vai depender da reação dele. Mas graças a Deus eu tive, inclusive o pastor foi me visitar quando eu estava na UTI ainda. Você perdeu quantos quilos, né? Eu pesava 82 quilos, eu saí ao final desses 28 dias lá com 65, desculpa, para ser mais específico, 65. Então eu perdi 15 quilos nessa brincadeira toda aí. Mas graças a Deus estou devagarzinho me recuperando aí, já estou nos 77. Comi bastante hambúrguer, vou dar vez. E graças a Deus, assim, eu tive uma recuperação muito boa. Né? Meus primeiros 30 dias mesmo, o médico falou: ó, fica quietinho, não mexe nada, a cirurgia foi bem delicada. E com 90 dias depois da cirurgia eu já estava voltando a trabalhar. Então, tenho muito a agradecer a Deus, primeiramente. E depois a todos vocês aí que oraram pela gente também, né? Oraram por mim, pela minha família. Tudo tem um propósito, né? Com certeza, acho que nesses momentos que você passou dificuldade, Deus falou com você, né? Deus falou, tudo serve de experiência, tudo tem um propósito. E é para isso que a gente usa justamente o testemunho, porque o testemunho ele edifica, né? Testemunho, você ouviu esses testemunhos que a gente, né? Você está desde pequeno, né? Sofrendo já risco de vida e tal, e para você ver como todos nós somos propensos a essas coisas, né? Então, glória a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida, Deus te abençoe cada vez mais, e que esse testemunho possa nos edificar as pessoas que estão assistindo e todos nós, né? E obrigado pela entrevista, tá? Deus te abençoe, e isso é para mostrar também que a oração da igreja, ela move o coração de Deus, né? Porque quando a gente se junta para orar, Deus com certeza move os céus e move a terra. Se hoje eu estou aqui, né? Claro, pela permissão de Deus, mas foi muito sustentado, nem uma, nem duas, nem 3 vezes, mas muitas vezes por toda a igreja, né? Pelas irmãs, por todos que oraram por mim. Pode ter certeza disso, que se hoje eu estou aqui, eu devo uma parte também muita adoração de todos vocês. Sua vida é um milagre, né? E com certeza Deus tem um plano lindo na sua vida, porque passar por essas coisas aí, né, e continuar na forma como você está, é porque com certeza Deus tem uma coisa muito linda para sua vida, tenho certeza. Amém. Deus abençoe, obrigado, viu? Obrigado. Deus abençoe. Deus Fiquem abençoe. aí, espero que esse testemunho tenha edificado vocês, tenha trazido um temor a mais, uma comunhão, uma graça diferente para você. Por favor, curta, compartilha e inscreva-se no nosso canal e nos ajude a compartilhar esse testemunho tão lindo. Muito obrigado. Valeu.